além do stress causar doença, também é responsável pela violência nas populações humanas. Para perceber essa história, quero mostrar-vos a investigação de um primatologista chamado Harry Harlow, que estava na Universidade de Wisconsin em finais dos anos 50 e início de 60. Harry Harlow era um psicólogo que estava a trabalhar no conceito do amor. Nessa altura, os psicólogos pensavam que o amor era aprendido, que não era uma parte natural do sistema, mas era aprendido através de ser cuidado pela mãe, especialmente através da amamentação. E havia duas escolas sobre este assunto. Uma que dizia que o amor existia no sistema, mas a outra escola, a escola rival, dizia que o amor era aprendido através do processo da amamentação. Bem, para perceber onde estava a fonte do amor, Harry Harlow quis trabalhar com macacos e retirou macacos bebês da sua mãe muito cedo nas suas vidas e pô-los em jaulas individuais. E criou esses macacos em jaulas, como mostrado nesta imagem. E para cuidar desses jovens macacos, Harry Harlow pôs a silhueta de um macaco em arame na jaula com eles. É apenas uma silhueta em arame, que se parece com um macaco. E havia um biberão de leite no peito deste macaco de arame, e o macaco bebê agarrava-se à mãe de arame e bebia desse biberão de leite, como se estivesse a mamar do peito. Ele também descobriu isto, que se pusesse um segundo macaco de arame na jaula, o que tinha o biberão era um macaco apenas de arame, mas depois tinha o outro e cobria-o com um tecido suave. O que descobriu foi muito interessante, foi que o macaco bebê se alimentava bebendo o leite do macaco de arame, mas depois de se alimentar, largavam o macaco de arame e agarravam-se ao macaco com tecido. Então havia algo na suavidade do tecido que realmente atraía os macacos bebês para aquele que não tinha o biberão. O que é necessário perceber é que Harlow não finalizou essa experiência, porque nessa altura os macacos eram grandes o suficiente para testar os resultados da experiência. Descobriu que eram todos primariamente psicopatas. Não conseguia trabalhar com eles. E esta foi uma descoberta estranha, porque não esperava algo assim. E alguns desses macacos, os macacos psicopatas criados sozinhos, em jaulas, seriam algo como a imagem deste macaco, abraçando-se no canto. Outros macacos fariam também este processo, em que se embalavam e abraçavam a eles mesmos. É interessante, se olharem para estas imagens, vão reconhecer as mesmas características do que chamamos autismo em bebés humanos. Esta é a mesma experiência que as crianças autistas têm, esconder-se num canto e abraçarem-se, ou embalarem-se para trás e para a frente, como um macaco bebê na direita. Bem, foi assim que reagiram os macacos sozinhos. Mas o que aconteceu? Pôr dois macacos na mesma jaula. Bem, foi quando tudo novamente não resultou por este motivo. Porque quando dois macacos eram postos na mesma jaula, a primeira coisa que tentavam fazer era evitarem-se, tanto quanto podiam. Mas, inevitavelmente, um ficava perto do outro e, de repente, tinha início um ataque violento. E um dos macacos matava o outro. Então, há uma questão interessante. O que foi que promoveu este tipo de violência nos macacos? Bem, a resposta não veio de outro estudo com macacos, mas veio de outro estudo. E é baseado nisto. Um grupo de pessoas estudou o crescimento de ratos. E pegaram numa ninhada de ratos com a mãe, e pegaram em alguns ratos, marcaram-nos e todos os dias os mediam e pesavam e criavam estatísticas sobre o seu crescimento. Então metade da ninhada foi retirada e usada nesta experiência de crescimento. E os outros foram simplesmente deixados na jaula com a mãe. Adivinhem o que aconteceu quando estes bebés se tornaram adultos? Havia de facto duas populações diferentes que vieram da mesma família. Um dos grupos de ratos envelheceu muito rapidamente, era muito estressado. Se os pusessem numa jaula grande, com muitas coisas, os ratos, como um macaco que parecia autista, sentava-se num canto e acobardava-se, com medo de estar naquele espaço grande. Estes ratos do mesmo grupo tiveram resultados muito fracos em testes de memória e aprendizagem e envelheceram muito rapidamente. E, no entanto, os outros ratos da mesma ninhada tornaram-se super saudáveis, viveram mais tempo e eram excelentes nos testes de memória e aprendizagem. E a relevância disto é que quando pões estes maravilhosos ratos numa jaula,
com montes de coisas, esses ratos saudáveis não se sentavam no canto, exploravam tudo. Por outras palavras, não eram afetados por stress ou medo. A primeira coisa que temos de identificar é que grupos de ratos levam aos saudáveis ou aos que envelheceram. Foram os ratos que foram tirados diariamente para serem medidos ou foram os ratos que foram deixados na jaula? E aqui está o que descobriram. Os ratos que foram removidos da ninhada diariamente, marcados e medidos, etc., tornaram-se animais saudáveis e espertos. Aqueles que não eram sujeitos a tanto medo. Ok? Qual é a diferença? Pegas neles e põe-nos nas jaulas. Eles agem e comportam-se de maneira completamente diferente que os ratos originais da ninhada. E a resposta é esta. Quando o investigador começou a observar o que acontecia aos ratos que tirava, quando os punha de novo na ninhada com a mãe, descobriu isto. Que a mãe os lambia excessivamente, pegava neles, dava-lhes muito toque, colo e segurança, e aqueles ratos cresceram corajosos, fortes e saudáveis. Então de repente pensaram, há algo relacionado com o toque nisto. O facto dos macacos deixarem o macaco de arame com o biberão e se agarrarem ao macaco de tecido suave era algo acerca do toque que os macacos procuravam. Bem, agora sabemos o que isso é. É o chamado afeto somatosensorial. E o que significa isso? Significa que quando o bebê tem colo e é fisicamente amado e seguro nesse amor físico, como a mãe rato a lamber e tocar continuamente, então esses ratos eram resistentes ao stress. Bem, e qual é a causa disto? Como podem ser resistentes só por lhes tocarem? O afeto somatosensorial, ou seja, toque com amor e segurança, como é que isto mudou a resposta? No cérebro, na área do hipocampo, estão os sensores para as hormonas do stress. Qual é a importância destes sensores? Bem, à medida que as hormonas de stress no corpo aumentam, há uma altura em que os receptores leem o nível das hormonas de stress e o que fazem é desligar a resposta de stress. Então, é como um termostato para as hormonas de stress. Quando as hormonas de stress atingem uma certa concentração, os receptores que leem o seu feedback impedem mais produção de hormonas de stress. Bem, o que descobriram foi isto. Se o termostato estiver baixo, à medida que as hormonas de stress aumentam, atingem um nível do termostato, desligam e decrescem novamente. Mas se o termostato estiver alto, muita quantidade de hormonas de stress tem de entrar no sistema até ele desligar. Esta é a consequência. À medida que os níveis de hormonas de stress aumentam, atingem um máximo como num termómetro, explodindo com o seu mercúrio, e é aqui que ocorre a violência. Então, se o termostato estiver definido para muito alto, qual é o problema? Não consegue desligar as hormonas de stress suficientemente rápido e atinge um nível crítico, que irá induzir violência. Ouçam, a violência deve-se a esse nível das hormonas de stress. Até o Dalai Lama, se injetado com quantidade suficiente de hormonas de stress, se tornaria uma pessoa violenta. Não tem nada a ver com pensamento e tudo a ver com química e a resposta do corpo. Então, ok, qual era a diferença entre os dois grupos de ratos? E a resposta é simplesmente esta. Quando um termostato está baixo, o motivo pelo qual está baixo deve-se ao facto de haver um grande número de receptores de stress, que podem sentir o aumento das hormonas de stress mais rapidamente e desligá-las. Do mesmo modo, se houver menos receptores de stress, então a concentração de hormonas de stress atinge valores muito mais altos antes desses receptores conseguirem desligar a resposta. E isto é muito importante porque diz que o afeto somatosensorial leva ao aumento dos receptores das hormonas de stress. Quanto mais segurança uma criança recebe, mais receptores de hormonas de stress tem no cérebro. A importância disto, quanto mais tiver, mais rapidamente desliga qualquer resposta de stress e, como tal, não é afetada pelo stress. E os resultados destes estudos foram resumidos por James Prescott, que era o diretor do Instituto Americano de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano. Prescott pôs todo este trabalho num estudo sobre violência e concluiu: oh meu Deus, o governo e a religião são responsáveis pela violência neste mundo. E a relevância do que ele estudou
foi o fato de que olhava para populações com certo nível de violência e o que fez foi comparar populações onde as crianças tinham um colo e eram amadas versus populações na história do nosso planeta em que as crianças não eram tocadas ou amadas. O que descobriu que 70% dessas culturas que amavam e davam colo aos seus filhos não são violentas, mas descobriu também isto. Bem, o que aconteceu aos restantes 30%? E descobriu uma segunda altura onde o toque é eficaz, que é por altura da puberdade e maturação sexual. E descobriu o seguinte, acrescentou outra variável à sua investigação e disse: mostrem culturas que amem e deem colo aos seus bebés e também culturas que não tenham tabus acerca do sexo pré-marital. E adivinhem? 100% dessas culturas são culturas não violentas. Então, quando Prescott revia isto, perguntou qual é a questão aqui. E a questão é a seguinte. Originalmente é na igreja e a seguir no governo, verifica-se o fato de que, ao negar prazer, é possível pôr o termostato de uma pessoa perto do ponto de ruptura onde a violência ocorre. E porque haveria de se querer fazer isto? A resposta é esta: bem, se queres lutar contra um inimigo e fores bater à porta de alguém e eles estiverem muito felizes e seguros e muito contentes com a sua vida e lhes disserem: ouçam, vamos ter uma guerra, querem vir? Eles provavelmente dirão: não, vais tu lutar, eu fico em casa. Mas se for possível reduzir o número de receptores de hormonas de stress ao negar prazer, então é possível incitar essas pessoas com o termostato perto do topo. É possível incitá-las e levá-las à violência. E Prescott começou a ver a história e percebeu que a igreja sabia que, para as pessoas lutarem pela igreja, não podiam ter prazer. Porque se tivessem prazer, claro que não iam participar. Então, de repente, a igreja começou a pôr em ação estigma contra o prazer. O prazer passou a ser um pecado no nosso mundo por esta altura. E como tal, as pessoas evitavam-no. O toque, sendo um conceito de prazer, era também restrito. Atualmente não damos quase colo nenhum aos nossos bebés, não há muito toque. E de facto, se duas pessoas se tocam acidentalmente, por exemplo, está num autocarro, comboio, se tocarem, pedem tanta desculpa, porque há uma transgressão no nosso sistema cultural de crenças. E também descobriu que, claro, o sexo pré-marital também estava envolvido. Então, o que se passa nestas duas fases? A fase de criança, em que o afeto somatosensorial está presente, e a fase da puberdade, onde o sexo pré-marital está presente. E é isto, ambos tratam de ligação afetiva. A primeira fase é segurar a criança e dar amor e segurança. É ligar a criança à família e mostrar como o amor nos une. A segunda fase da ligação ocorre na puberdade e sexo pré-marital. E isso serve para quê? É um processo experimental em que os casais aprendem a viver conjuntamente em harmonia e também sexualmente. Então é uma ligação com outra pessoa. A primeira ligação na fase de criança é a ligação para ser um membro de uma família e a segunda ligação na puberdade é a ligação para estar com outra pessoa como um casal. E quando Prescott juntou isto tudo, começou a reconhecer que para haver um exército, para haver uma guerra, as pessoas não podem estar em prazer. E quais são as repercussões de tudo isto? E a resposta é esta. É por isso que o prazer é um pecado na igreja. A dor é de facto muito boa. Por outras palavras, alguns dos iniciados da Opus Dei autoflagelam com paus e ramos até sangrarem. E de acordo com este sistema de crenças, esta dor e aquilo pelo que estão a passar é aproximar-se de Deus. O prazer afasta-os de Deus. Porquê? Porque se estás à procura de Deus, estás à procura da vida depois da morte. Se lidares com prazer, estás a lidar com a vida atual. E recordem-se que no monoteísmo o destino não é este planeta, o destino é chegar ao céu. Então tudo o que interfira com chegar ao céu seria contra o papel da igreja. O prazer acaba por ser isso. E é por isso que há pecados e prazer. E mais especificamente, em última instância, é por isso que existe tanto antagonismo contra as mulheres. Nesta religião em particular. Eva é uma desordeira. As mulheres são a fonte dos problemas
E o motivo é porque as mulheres estão associadas com o prazer. Ao retirar o prazer da infância, ao retirar o prazer do adulto, temos uma população que pode sim ser controlada pela violência.